dia, primeiro ano. Vamos às atividades da semana 1 de Geografia. Atividade 1. Observe a charge e a seguir respondo as questões. Vazamento. De onde veio essa mancha? É a nossa parte nos royalties. O que é royalty, primeiro ano? Royalties são os valores que estados e países recebem como pagamento, das empresas que exploram o petróleo, tanto na parte continental quanto na parte marítima. Então, o Flamengo questiona, de onde que veio essa mancha? O outro responde, é a nossa parte, nos royalties, ou seja, é o que nós vamos receber, a partir do que? Da exploração de petróleo nas águas marítimas. Pergunta A. Qual o problema ambiental apresentado na charge? Qual o problema ambiental? Vazamento de petróleo provocando o quê? Contaminação e poluição das águas oceânicas e marítimas. Pergunta B. Qual crítica feita pelos personagens ao problema enfrentado? É a nossa parte nos royalties, ou seja, essa poluição, essa contaminação é o que nós temos que receber pelo fato das empresas estarem explorando petróleo nestas águas. Pergunta C. Qual a fonte de energia está representada? É uma fonte de energia não renovável, de origem fóssil ou petróleo. Atividade 2. Vamos observar o gráfico que representa alterações na matriz energética mundial entre 1973 a 2006. Então, vamos ver aqui os combustíveis que estão presentes na matriz energética. Petróleo representava 46,1% da matriz em 1973 e em 2006 representava 34,4%. Carvão mineral representava 24,5% em 1973 e em 2006 passou a representar 26%. Gás natural representava 16% em 1973 e em 2006 passou a representar 20,5%. Biomassa representava 10,2% em 1973 e passou a representar 10,1%. Energia nuclear representava 0,9% em 1973 e passou a representar 6,2% em 2006. Hidráulica representava 2,2% em 1973 e passou a representar 1,8% em 2006. Outras fontes representavam 0,6% em 1973 e passaram a representar 0,1% em 2006. Na pergunta A, descreva como era em 1973 a matriz energética e quais alterações observadas em 2006. Então, vamos observar primeiro como que era a matriz energética em 1973. Então, em 1973, a matriz energética ela era representada em grande parte pelo uso de fontes de energias não renováveis, consideradas as fontes de energia fósseis, caracterizada pelo petróleo, carvão, gás natural e energia
Isso, e gás natural. Outras fontes consideradas renováveis estavam caracterizadas pelo uso da biomassa hidráulica e uma pequena porcentagem de uso da energia nuclear. Para o ano de 2006, nós vamos ver o que? Nós vamos perceber uma redução no uso do petróleo, aumento no uso do carvão mineral, aumento do uso do gás natural, aumento no uso da energia nuclear e uma pequena queda no uso da biomassa, da energia hidráulica e de outras fontes de energia. Pergunta B. O que ocorreu com o petróleo? Explique. O petróleo, que representava em 1973 46,1% da matriz energética, em 2006 caiu, o seu uso, representando apenas 34,4% da matriz energética. Por que está caindo o uso do petróleo como fonte energética? Porque os países passaram a adotar outras fontes de energia, tanto energias fósseis como carvão mineral, gás natural, energia nuclear, como também passaram a adotar fontes de energia não renovável, fontes de energias renováveis. Então, por isso que houve uma queda no uso do petróleo na matriz energética. Questão 3 e 4 é necessário ler este pequeno texto. Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2008, do Ministério das Minas e Energia, a matriz energética brasileira é composta por hidrelétrica, 80%, termoelétrica, 19,9% e eólica, 0,1%. Nas termoelétricas, esse percentual é dividido conforme o combustível usado, sendo gás natural 6,6%, biomassa 5,3%, derivados de petróleo 3,3%, energia nuclear 3,1% e carvão mineral 1,6%. Com a geração de eletricidade da biomassa, pode-se considerar que ocorre uma compensação do carbono liberado na queima do material vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das plantas. Entretanto, estudos indicam que as emissões de metano, CH4, das hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de CO2 das termoelétricas. Atividade 3. Qual a principal fonte de energia utilizada na matriz energética brasileira? Energia hidrelétrica. Explica utilizando pelo menos 2 argumentos naturais. Então, quais seriam 2 argumentos naturais favoráveis para a maior utilização da energia hidrelétrica na matriz energética brasileira? Primeiro argumento: grande presença de rios de planalto. O que são rios de planalto? Rios que possuem muitas cachoeiras em seus cursos, corredeiras, quedas d'água, que vão permitir que essas águas tenham uma força mecânica maior e por isso são maiores produtoras de reações de descargas elétricas dentro dessas centrais hidrelétricas.
para a produção de energia elétrica. Um outro argumento favorável é a presença, desses rios com grande volume de água, que é necessário para o quê? Para que tenha um nível, aceitável nos lagos, nestas hidrelétricas, para se manter, um ritmo de produção de energia elétrica. Atividade 4. Qual o motivo que torna a produção de energia em hidrelétricas um fator de emissão de metano CH4? Lembre-se de considerar não só o processo de produção, mas também o de instalação da indústria. O gás metano, como eu expliquei na videoaula da semana 1, ele é um gás que é formado a partir do que? Da decomposição de resíduos de lixo. Então, geralmente, é percebível essa formação do metano nos aterros e nos grandes lixões. Mas também, aonde as hidrelétricas são instaladas, é possível haver a produção e emissão desse gás metano. Por quê? Devido ao fator desmatamento da vegetação, devido ao fator queimadas para a limpeza do terreno, onde vai ser construído esse lago, que vai pertencer a esta hidrelétrica. Ao mesmo tempo, outras fontes energéticas serão usadas para a construção da central hidrelétrica. Então, tudo isso aí vai o quê? Vai auxiliar em produção desse gás metano e emissão deste mesmo gás. Atividade 5. Leia a situação, problema. Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. Quais seriam os reservatórios de combustíveis fósseis? Petróleo, carvão mineral e gás natural. Então, na região não existe jazida nem de petróleo, nem de carvão mineral e nem de gás natural. Então, para esse país basear sua matriz energética em um desses três produtos, ele teria que passar o que? Importar uma grande quantidade. E aí não seria viável para esse país a importação de fontes de energia fóssil. A região é chuvosa, com ventos constantes, mas tem poucos recursos hídricos, tem poucos rios, e esses poucos rios com menor volume de água, então, que não vão permitir o quê? A construção de centrais hidrelétricas. Mas possui ventos constantes o ano todo e a região é plana, que possa permitir a entrada de máquinas para implementar o quê? Uma outra fonte energética renovável, já que a hidrelétrica não pode ser implantada pelos poucos recursos hídricos. A região plana, com ventos constantes, vai permitir com a implantação de fonte energética, gerando menor impacto e menor risco ambiental. As características irão permitir o quê? A implantação de uma matriz energética baseada na energia eólica. Por quê? Por ser uma região de solo plano, que permite a entrada de máquinas, permite a montagem das torres, que se movimentam a partir do quê? Da força dos ventos.
E essa disponibilidade de ventos, ela é constante durante o ano todo, que vai permitir o quê? Uma produção adequada de energia elétrica. Terminamos aqui, né, a videoaula sobre as atividades da semana 1 de Geografia.